Tem lugares que parecem carregar uma estranha solidão, como se o tempo tivesse parado neles. Durante o dia, tudo parece normal, mas à noite, quando o movimento some e sobra só o eco dos próprios passos, a sensação muda. Foi nesse tipo de lugar que comecei a trabalhar, achando que seria só mais um turno tranquilo. Mas, com o tempo, percebi que havia algo ali, algo que não fazia sentido e que ninguém conseguia explicar. Boa noite, Dom. Me chamo Ricardo e quero compartilhar uma experiência que me deixou inquieto por muito tempo. Pode ser que tenha sido coisa da minha cabeça, mas até hoje, sempre que lembro, sinto aquele arrepio estranho de novo. Comecei a trabalhar como segurança noturno em um edifício comercial parcialmente desativado no centro de São Paulo. E, para ser sincero, eu nunca gostei do turno da madrugada. O prédio é enorme, mas apenas alguns andares ainda funcionam, enquanto o resto está abandonado há anos. No começo, achei que seria um emprego tranquilo. Afinal, quem iria querer invadir um lugar praticamente vazio? Só que logo nos primeiros dias, notei algo estranho nos painéis dos elevadores. Eles pareciam se mover sozinhos, principalmente no meio da noite. A sensação de ficar ali embaixo, olhando o visor marcando andares que não deveriam estar em uso, sempre me fez arrepiar. Ninguém entrava ou saía, e mesmo assim, o elevador subia e descia, até abrir as portas no térreo, sem que houvesse uma alma viva. Um dos porteiros mais antigos disse que isso era normal, que acontecia às vezes por falhas elétricas, mas eu não podia deixar de sentir um peso no ar. Parecia que toda vez que as portas abriam, algo invisível estivesse de fato saindo ou entrando, só que não havia registro de qualquer presença humana. Com o passar das semanas, outras situações começaram a me deixar desconfortável. Certas vezes, enquanto eu monitorava as câmeras, via sombras estranhas passando por corredores de andares vazios. Mas quando eu ia checar pessoalmente, não encontrava nada além de corredores cheirando a mofo e poeira. Uma noite em especial, jurei ter visto um vulto parado diante de uma das portas de vidro no 7º andar. Mas, ao chegar lá, o lugar estava completamente deserto. O segurança do turno anterior me falou sobre barulhos esquisitos que vinham das paredes, estalos como se algo estivesse se mexendo dentro delas. No entanto, ele também disse que nada disso era novidade e que com o tempo eu iria me acostumar. O mais perturbador é que depois que ele disse isso, senti como se todo o prédio me olhasse, quase como se estivesse esperando minha reação. Era um silêncio pesado, daquele tipo que faz você ouvir o próprio coração. Mesmo assim, tentei manter a postura profissional, fingindo que aquilo não me afetava. Só que a coisa realmente escalou quando comecei a ouvir uma voz pelo meu rádio, sempre me chamando pelo nome. No princípio, achei que era algum colega de trabalho testando meu nervosismo, mas a voz não soava como a de ninguém que eu conhecia. Ela chamava Ricardo, de forma lenta, quase sofrida e sempre no meio da madrugada. Perguntei para os outros seguranças se alguém estava falando comigo, mas todos juraram não saber de nada. Eles até riram, dizendo que o prédio devia estar me pregando peças. Quando contei isso a um dos zeladores mais velhos, ele apenas balançou a cabeça e me disse que muita coisa estranha já tinha acontecido ali. Não cheguei a entender bem o que ele quis dizer naquele momento, mas seu olhar preocupado ficou na minha cabeça. Passei a dormir mal, acordando suado, com pesadelos confusos que eu não lembrava direito ao amanhecer. Uma semana depois, tive a infeliz ideia de checar pessoalmente o último andar, de onde sempre vinham relatos de luzes piscando nas câmeras. O zelador tinha me alertado que aquele andar específico ficava trancado há anos, pois o espaço era desativado e ninguém se interessava em reformá-lo. Ainda assim, eu sentia uma estranha curiosidade, quase como um chamado que não me deixava em paz. Então, após ouvir novamente a tal voz me chamando no rádio, decidi subir. Chegando lá em cima, o ambiente era ainda mais pesado. Um corredor longo e mal iluminado, com lâmpadas que falhavam intermitentemente. O ar tinha um cheiro de mofo tão forte que me deu enjoo e dava para ver a poeira pairando no ar, como se ninguém entrasse ali há séculos. Foi nesse momento que ouvi um toque insistente de telefone, embora eu não fizesse ideia de onde vinha, já que aquele andar não deveria ter nenhum aparelho funcionando. Parecia impossível,
mas o som continuava ecoando, atraindo-me para o fundo do corredor. Segui em direção ao toque, que parecia ecoar de uma sala no fim do corredor. Meu coração batia tão forte que eu só conseguia pensar em voltar para o elevador, mas algo me obrigava a continuar. Quando finalmente cheguei ao local, encontrei uma porta de vidro empoeirada que cedeu com um empurrão leve. Lá dentro havia uma antiga mesa, cadeiras empilhadas e nada mais, exceto um telefone preto, daqueles de disco tocando sem parar em cima de um balcão. Eu hesitei antes de me aproximar, mas a curiosidade foi maior. Peguei o telefone e no mesmo instante o toque parou. Do outro lado, ouvi apenas uma respiração pesada, como se alguém estivesse muito próximo ao microfone. Só que não saía nenhuma palavra. A pessoa, ou o que quer que fosse, só respirava de forma ofegante, com um som assustadoramente próximo aos meus ouvidos. Aquele silêncio sufocante me fez largar o telefone na hora. Meu primeiro impulso foi sair correndo dali, mas eu ainda queria entender de onde vinha aquela ligação e como um aparelho desativado ainda funcionava. Tentei manter a calma e ver se o telefone tinha algum cabo ligado, mas estava tudo emaranhado na parede, cheio de teias de aranha. Não fazia sentido algum. De repente ouvi passos no corredor, passos pesados, que pareciam de botas antigas andando sobre o piso. Congelei, sem saber se devia chamar por ajuda no rádio ou ficar quieto. Só que quando criei coragem para olhar pela porta, não havia mais nada, apenas um vazio claustrofóbico. Mesmo assim, jurei ter visto a sombra de alguém no final do corredor, virando a esquina. Decidi não arriscar. Larguei tudo e saí de lá o mais rápido que pude. Essa experiência me perturbou tanto que fui conversar com o zelador de novo. Ele deu um suspiro pesado e resolveu me contar que, anos atrás, um funcionário morreu no poço do elevador. Disseram na época que foi um acidente de manutenção, mas as circunstâncias nunca ficaram totalmente claras. O zelador comentou que depois disso, o prédio nunca mais foi o mesmo. Muitos diziam ouvir barulhos de correntes se arrastando, portas abrindo sozinhas e, principalmente, o elevador se movimentando sem ninguém. Ele me explicou que toda empresa que tentava alugar algum andar acima do 10º desistia depois de pouco tempo, alegando problemas de segurança e falta de energia estável. Foi assim que o prédio acabou praticamente abandonado. Ao ouvir tudo aquilo, um calafrio percorreu meu corpo. Parecia que, de alguma forma, aquela história se repetia comigo. Depois dessa conversa, passei a reparar ainda mais nos elevadores. Toda vez que um deles chegava ao térreo sem chamar, eu sentia um arrepio percorrer minha nuca. Uma madrugada fui checar o registro das câmeras e percebi algo sinistro. Em várias gravações, via-se a porta do elevador abrindo em andares aleatórios, e por alguns segundos, uma sombra disforme surgia no vão, como se espreitasse o corredor. Era impossível determinar qualquer forma humana, mas era grande e escura. Parecia absorver a pouca luz do ambiente. O mais bizarro foi notar que nos registros, justamente no momento em que a sombra aparecia, o áudio captava um chiado baixo, quase imperceptível, como se alguém tentasse falar, mas não conseguisse. Aquilo me dava um nó no estômago, me fazia repensar se eu realmente deveria continuar trabalhando ali. A cada turno que passava, eu percebia que estava ficando mais paranoico. Cheguei a pedir para o técnico de manutenção revisar os elevadores, mas ele garantiu que tudo funcionava normalmente, dizendo que não havia falhas que justificassem essa movimentação aleatória. Ainda assim, por volta das 3 da manhã, quase sempre escutava o ding do elevador chegando ao térreo, abrindo portas vazias para o saguão solitário. Às vezes, eu ia até lá verificar, mas só encontrava aquele espaço silencioso, como se me provocasse a descobrir o que estava por trás daquilo. Quanto mais eu tentava achar explicações racionais, mais o prédio parecia reagir. Luzes piscavam com mais frequência, portas de salas vazias batiam sozinhas, e o rádio continuava a emitir ruídos, sussurrando meu nome em momentos aleatórios. Passei a me sentir observado, mesmo quando estava cercado por câmeras que, teoricamente, deveriam me dar segurança. Alguns dias depois, finalmente conheci um antigo morador que sempre falava com o zelador durante a tarde. Curioso, perguntei sobre a história do prédio,
e ele me repetiu a tragédia do funcionário que caiu no poço do elevador, mas trouxe detalhes ainda mais sombrios. Segundo ele, não foi apenas um acidente, mas sim uma sucessão de negligências e brigas internas. Os boatos diziam que o homem fora trancado ali para impedir que denunciasse condições perigosas de trabalho. Nunca houve provas concretas, mas o morador jurava que desde então o espírito desse funcionário vagava pelos andares desocupados, sem descanso. Ele também me contou que várias vezes tentaram lacrar o elevador onde ocorreu o acidente, mas alguma coisa sempre fazia as portas se abrirem por conta própria, como se o edifício se recusasse a mantê-las fechadas. Essas revelações me deram um nó na cabeça. Passei a ter pesadelos cada vez mais vívidos, sempre envolvendo o poço do elevador e uma sensação sufocante de estar preso. Acordava ofegante, com a impressão de ter ouvido alguém gritar meu nome, mas era difícil distinguir sonho de realidade. Uma madrugada decidi que precisava tomar uma atitude. Conversei com meu supervisor e deixei claro que eu não aguentaria muito tempo naquele ambiente. Ele riu de nervoso, sugerindo que eu tirasse uns dias de folga se estivesse tão abalado. Só que eu não queria mais folga, queria mesmo era cair fora de lá. Estava decidido a me demitir e procurar outro emprego, qualquer um que não envolvesse andar sozinho por corredores abandonados no meio da noite. No entanto, antes de formalizar minha saída, fui verificar as últimas filmagens noturnas para preencher o relatório de costume. Foi quando levei o maior susto de toda a minha vida. Em cada cena em que eu aparecia entrando no elevador, havia uma estranha forma escura refletida no espelho, como se estivesse do meu lado o tempo todo, apenas me observando. Não dava para ver rosto ou contorno definido, mas era nitidamente uma presença ao meu lado, imóvel, como se me encarasse silenciosamente. Revi as gravações repetidas vezes, tentando encontrar uma explicação lógica. Falha de luz, reflexo, interferência. Mas nada fazia sentido. Aquela coisa simplesmente estava lá, aparecendo e sumindo no instante em que as portas se fechavam, me deixando com a impressão de que eu não estava sozinho em momento algum. Nesse momento tive a confirmação de que algo realmente sobrenatural estava grudado em mim, ou ao menos no elevador. Eu já não conseguia mais raciocinar direito. Cada barulho me fazia pular da cadeira, e cada vez que o rádio chiava eu sentia meu coração quase parar. Mesmo assim, precisei encarar o restante do plantão, pois não podia simplesmente largar tudo e ir embora sem avisar. A noite se arrastou de uma forma torturante. Sentia como se estivesse sendo observado o tempo inteiro, e o pior era que o prédio parecia respirar, emitir estalidos e rangidos de maneira mais intensa. Quando faltava pouco para o fim do turno, tomei coragem e subi novamente, dessa vez até o andar onde ficavam as gravações, decidido a coletar as fitas como prova de que eu não estava louco. Foi nessa hora que ouvi pela última vez aquele telefone tocar, ecoando pelo corredor escuro. Minha mente travou. Não fazia sentido o telefone estar tocando de novo naquele andar abandonado, mas eu sabia que era a mesma sala. Tentei ignorar, mas o som era quase hipnótico, cada toque ressoando dentro de mim. Então, contra minha vontade, comecei a caminhar na direção de onde acreditava que vinha o barulho. No fim do corredor, a porta estava entreaberta, deixando escapar uma luz fraca. Entrei com o coração na boca e, mais uma vez, encontrei aquele telefone em cima da mesa. Só que desta vez, não esperei tocar duas vezes. Arranquei o cabo da parede tentando encerrar de vez essa loucura. Para meu desespero, o telefone continuou tocando, mesmo sem estar conectado a nada. Larguei o telefone e saí correndo dali, quase tropeçando nos móveis velhos. Quando cheguei ao térreo, eu estava tremendo tanto que mal conseguia segurar as chaves do meu armário. Não pensei duas vezes. Juntei minhas coisas e fui direto na sala do supervisor para pedir demissão formalmente. Contei tudo o que havia acontecido, as gravações, o telefone tocando, a sombra no reflexo. Ele me olhou com um misto de pena e incredulidade, mas não tentou me impedir. Apenas me entregou um formulário dizendo que, se eu realmente quisesse sair, estava no meu direito. Enquanto preenchia, a cada palavra, sentia que a presença sombria estava mais perto, como se não quisesse que eu partisse. O silêncio do corredor era tão profundo que qualquer mínimo ruído parecia um grito.
e o dingue do elevador do outro lado do saguão me fez quase cair da cadeira. Por um instante, pensei em terminar o plantão, mas já era tarde demais para mudar de ideia. Saí do prédio ao amanhecer, jurando nunca mais voltar, mas ainda levei comigo as filmagens e todos os registros estranhos. Quando cheguei em casa, fiz uma última revisão dos vídeos antes de desligar meu celular. E foi nesse momento que vi, em cada cena, algo que me deixou em choque. No reflexo do espelho do elevador, a sombra se movia cada vez mais perto de mim, como se estendesse um braço ou tentasse sussurrar algo em meu ouvido. Senti um calafrio mortal me percorrer e simplesmente não consegui assistir até o fim. Gravei tudo num pendrive e o guardei. Mas desde então tenho a sensação de que algo me segue na rua, me observa pelas janelas. Talvez seja só paranoia, mas sempre que ouço um ding ou sinto o cheiro de mofo, meu coração dispara. E até hoje ninguém me deu uma explicação convincente para o que houve naquele lugar. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Meu nome é Isabela Vargas. E esta é a história de como nossa mudança para uma nova casa se transformou no pior engano da nossa vida. Minha mãe, Estela, sempre sonhou com um lar espaçoso, um lugar onde eu e meu irmão caçula, Samuel, tivéssemos espaço de sobra, longe da agitação da cidade. Então, quando encontrou uma casa antiga na periferia de Arequipa, num bairro já desgastado pelo tempo, não hesitou em nos convencer de que aquele seria o recomeço perfeito. A construção tinha uma imponência peculiar, com paredes recentemente restauradas e grandes janelas que se abriam para as montanhas. Cercada por arbustos e conectada ao restante da cidade por um caminho de terra, transmitia exatamente a paz que minha mãe sempre desejou. Porém, desde nossa chegada, algo parecia fora do normal. Na primeira noite, enquanto ainda desembalávamos as caixas, um som vindo do telhado me fez parar. Alguém, ou alguma coisa, pisava sobre as telhas. Meu pai, Héctor, pegou uma lanterna e foi averiguar. Voltou sem respostas. Provavelmente são gatos, comentou tentando parecer tranquilo. Quis acreditar, mas não pude ignorar como sua mão tremia levemente ao baixar a lanterna. Horas depois, despertei com o som de passos no corredor. Meu quarto ficava no final e os passos pararam exatamente diante da minha porta. Segurei a respiração, esperando que minha mãe ou meu pai dissessem algo, mas o silêncio foi absoluto. Com o passar dos dias, a sensação de inquietação se intensificou. Uma tarde, enquanto Samuel brincava na sala, um barulho seco veio da cozinha. Quando entramos, encontramos um copo estilhaçado no chão. Não havia ninguém ali. Deve ter sido o vento, murmurou minha mãe, apesar da janela estar fechada. Mas os acontecimentos mais estranhos envolviam os objetos da casa. Um porta-retrato com a foto da nossa família, que eu mesma havia deixado bem posicionado na estante, amanheceu virado. No dia seguinte estava no chão, sem motivo. Apenas coincidência, insistia meu pai, embora sua expressão traísse qualquer tentativa de tranquilidade. A situação piorou numa noite em que a temperatura despencou repentinamente. Acordei tremendo, vendo minha própria respiração formar vapor no ar, como se estivéssemos no meio de um inverno rigoroso. Fui até a cozinha buscar um copo d'água e encontrei Samuel parado diante da janela da sala. Ele estava imóvel. "O que você está fazendo acordado?" perguntei. Ele não respondeu. Seus olhos estavam fixos na escuridão do quintal. "Tem alguém lá fora", murmurou apontando. Segui seu olhar, mas tudo o que vi foram sombras se movendo com o vento. O levei de volta para a cama, mas não preguei os olhos pelo resto da noite. Pouco tempo depois, as vozes começaram. Era como se alguém sussurrasse perto do ouvido, com um tom baixo e irregular. No começo pensei que fosse minha imaginação, até que certa noite, durante o jantar, todos nós escutamos. Uma voz feminina, nítida, ecoou pelo ambiente. "Por quê?"
O som se prolongou pelo ar, arrepiando cada fio do nosso corpo. Minha mãe deixou a faca escapar das mãos, o metal ressoando contra o chão, enquanto meu pai se levantava de um salto, revirando a sala em busca de algum aparelho que pudesse ter emitido aquele som. Mas, como já devem imaginar, não havia nada ligado. Nenhuma televisão, nenhum rádio. Apenas aquele murmúrio estranho vibrando nas paredes, como se a casa respirasse conosco. Num esforço para afastar o desconforto, meu pai aumentou o volume da música, tentando preencher os cômodos com sons familiares. Mas não funcionou. O ar parecia denso, pesado, como se algo invisível nos observasse de perto. O clima se tornou ainda mais estranho no dia em que encontrei uma boneca antiga esquecida num depósito. Estava coberta de poeira, com os olhos azuis desbotados e o vestido rasgado. Assim que a toquei, um arrepio subiu pela minha espinha. De onde isso saiu? Perguntei, sentindo um frio na barriga. Minha mãe franziu a testa, parecendo tão surpresa quanto eu. Deixe isso aí. Segui o conselho dela e a abandonei no sótão. Mas naquela noite, sonhei com a boneca. No sonho, ela estava sentada à beira da minha cama, com aqueles olhos apagados fixos em mim. Acordei sobressaltada, com a certeza de que alguém estivera no quarto. E foi assim que comecei a perceber que não estávamos sozinhos ali. A partir da segunda semana, os sonhos passaram a se repetir. No início, eram apenas flashes desconexos. Uma garotinha correndo por um corredor escuro, gritando palavras que eu não conseguia compreender. Mas, com o tempo, as imagens ganharam clareza, como se fossem memórias de outra pessoa. A menina parecia ter uns 6 anos, cabelos negros caindo sobre os ombros e um vestido branco, sujo de terra. No último sonho, ela estava diante da porta do meu quarto, os braços estendidos, os olhos arregalados e cheios de desespero. Quando tentei perguntar quem era, ela pressionou os dedos contra os lábios, como se pedisse silêncio, e sussurrou algo que não conseguia entender. Foi nesse instante que despertei, ofegante, o corpo coberto de suor frio. As mudanças em mim não passaram despercebidas. Minha mãe, sempre prática, atribuiu minhas olheiras ao tempo excessivo no celular. Mas como eu poderia explicar que era aquela casa que não me deixava dormir? Certa tarde, enquanto tentava me concentrar na lição de casa, um ruído suave chamou minha atenção. Achei que fosse o vento contra a janela, mas, ao me aproximar, vi nitidamente marcas de pequenas mãos no vidro, como se alguém o tivesse pressionado do lado de fora. Meu sangue gelou. Meu quarto ficava no 2º andar. Não havia como alguém ter deixado aquelas marcas ali. Foi então que decidi registrar o que estava acontecendo. Comecei a gravar vídeos com meu celular. Na primeira noite, deixei a câmera ligada enquanto dormia. Revisei a filmagem pela manhã. Por horas, nada aconteceu. Mas às 3h15 da madrugada, a porta do armário se abriu devagar, sem que houvesse qualquer corrente de ar, sem que ninguém estivesse ali. Tentei mostrar o vídeo para meus pais. Minha mãe sequer quis olhar. Você está ficando obcecada com essas coisas, disse ela, lavando a louça com tanta força que acabou quebrando um prato. Meu pai, por outro lado, pediu que eu lhe enviasse a gravação. Naquela noite, o ouvi discutindo com minha mãe. Isso não é normal, Estela. Tem algo errado nesta casa. O único problema aqui é que você está deixando essas paranoias da menina te influenciar, rebateu ela. Pensei em intervir, mas desisti. No fundo, sabia que não adiantava. A tensão dentro da casa aumentava na mesma proporção em que os acontecimentos inexplicáveis se tornavam mais frequentes. Samuel, meu irmão caçula, passou a se recusar a dormir sozinho depois de uma noite em que, apavorado, afirmou ter visto uma menina caminhando pelo corredor. A descrição que ele deu era exatamente a mesma da garota que assombrava meus sonhos. O ápice veio numa madrugada em que deixei a câmera gravando na sala. Ao revisar a filmagem, um arrepio percorreu meu corpo. Uma sombra escura atravessava o cômodo. Não tinha contornos definidos, mas se movia com intenção, como se estivesse em busca de algo. Enquanto eu analisava o vídeo na mesa de jantar, minha mãe o encontrou. No início, me repreendeu por estar perdendo tempo com aquilo, mas logo se sentou para assistir. Pela primeira vez vi medo em seu olhar.
Não diga nada ao seu irmão nem ao seu pai, sussurrou quase sem voz. Mas não conseguimos esconder o que estava acontecendo por muito tempo. Naquela mesma noite, as luzes começaram a piscar e um cheiro insuportável tomou conta da cozinha. Era algo podre, ácido, difícil de descrever. Meu pai precisou abrir todas as janelas. Que cheiro é esse? Perguntou, tapando o nariz com a mão. Eu já sabia, era mais um aviso. Na manhã seguinte, decidi que não ficaria parada esperando que aquilo piorasse. Se ninguém mais ia enfrentar a situação, então eu o faria. Passei horas pesquisando sobre a casa e a região onde ficava. O que descobri me deixou sem palavras. 20 anos antes, uma menina havia desaparecido ali perto. Diziam que um vizinho a sequestrara, mas o corpo nunca foi encontrado. As noites sem dormir estavam cobrando seu preço. Minha mãe, antes tão cética, já começava a demonstrar sinais de cansaço e hesitação. Certa manhã, enquanto tomávamos café, ouvi uma conversa baixa entre ela e meu pai. Hector, não podemos continuar assim, murmurou passando as mãos pelo rosto. Eu não sei mais o que fazer. Meu pai suspirou sem responder de imediato. Seus olhos estavam fundos, o semblante carregado. Foi a primeira vez que vi nele uma sombra de dúvida. Naquela tarde, enquanto varria a entrada da casa, uma vizinha idosa se aproximou e parou ao meu lado. Vocês precisam de ajuda, disse sem rodeios. Hesitei. Como assim? A mulher fez o sinal da cruz olhando para a casa como se enxergasse algo além das paredes. Dona Carmela entende dessas coisas. Se alguém pode ajudar, é ela. E foi assim que minha mãe, esgotada depois de inúmeras noites sem dormir, tomou sua decisão. Era impossível ignorar a conexão. Aquela menina e a que aparecia nos meus sonhos eram a mesma. Mas por que estava se manifestando agora? Por que justamente conosco? As perguntas se acumulavam na minha mente sem nenhuma resposta. A única certeza era que a casa escondia segredos profundos, e a cada dia que passava, nos arrastava mais para dentro deles. Quando Dona Carmela chegou, a primeira coisa que me chamou a atenção foram seus olhos. Pequenos, acinzentados, como se enxergassem além daquilo que era visível. Vestia um chale preto bordado com fios dourados e carregava uma pequena bolsa de onde saíam galhos de arruda. Assim que cruzou a porta, parou bruscamente. Seu rosto endureceu. Esta casa está carregada. Muito carregada, murmurou fechando os olhos e recitando algo em quechua. Então, virou-se para minha mãe e disse, num tom definitivo: vocês não deveriam estar aqui. Meu pai, sempre cético, soltou uma risada curta, nervosa. E o que isso quer dizer? Questionou, cruzando os braços. Carmela não respondeu de imediato. Caminhou devagar pela sala, detendo-se nos cantos, como se pudesse sentir algo no ar. De repente, parou e me encarou. Você viu a menina, não viu? Meu coração disparou. Como sabe disso? Perguntei, tentando controlar o tremor na minha voz. Ela apontou para o espaço vazio perto da janela. Porque ela está aqui. A temperatura despencou de repente na sala, e o frio que sentimos não era apenas o da noite andina. Era um gelo que ia além da pele, alcançando os ossos, algo profundo e inquietante. Carmela nos chamou para perto da mesa de jantar e com a voz firme começou a relatar o que sabia. Esta casa carrega uma história sombria. Há muitos anos uma família morava aqui. A garota cujo desaparecimento foi noticiado nunca chegou a deixar este lugar. Ela foi assassinada. O próprio pai, tomado pela fúria, tirou sua vida. Seu corpo foi enterrado aqui, mas jamais encontrado. Alguns acreditam que ele se desfez dos restos de outra maneira, talvez espalhando as cinzas. Fogo e dor marcaram este lugar. Minha mãe levou as mãos à boca, sufocando um gemido. Mas há algo além disso, prosseguiu Carmela. O sofrimento da menina foi tão intenso que abriu um portal. Essa dor atraiu presenças que não pertencem ao nosso mundo. A energia daqui funciona como um ímã para entidades sombrias. Que tipo de entidades? Questionou meu pai, sua descrença começando a vacilar. Carmela o encarou fixamente. Almas errantes. Sombras que se alimentam do medo, da raiva e da própria essência vital. Não é só a menina que ainda está aqui. Existe algo mais que não permitirá que vocês vivam em paz.
Naquela noite, Carmela insistiu que precisávamos de um ritual de proteção, embora tivesse alertado que a única saída verdadeira era abandonar a casa. Enquanto organizava os objetos, velas brancas, um incensário e um punhado de terra retirado de sua bolsa, nos pediu que permanecêssemos juntos na sala. O ar pareceu se tornar mais denso enquanto ela murmurava suas orações. As sombras nas paredes pareciam ganhar vida própria, oscilando sem motivo aparente, e o cheiro de enxofre se espalhou pelo ambiente. De repente, uma das velas se apagou, mesmo sem qualquer corrente de ar. "Eles não querem que fiquemos aqui", disse Carmela, tensa. "Algo está nos observando." Foi então que um estrondo ecoou do andar de cima, nos fazendo sobressaltar. O som era forte, como se um objeto pesado houvesse despencado, mas ao verificarmos, não encontramos nada fora do lugar. Meu irmão Samuel começou a chorar e minha mãe tentou confortá-lo, embora seus dedos tremessem. De repente, as luzes começaram a piscar. E então o vimos. Na porta da sala, uma silhueta alta e disforme se erguia, uma sombra densa que parecia devorar a luz ao seu redor. Não havia rosto, apenas uma presença opressora que se impunha diante de nós. "Não se movam", gritou Carmela, mas era impossível ficar parado. A entidade avançou e um aperto sufocante tomou conta do meu peito, como se estivesse drenando o ar dos meus pulmões. A arruda nas mãos de Carmela começou a queimar espontaneamente, lançando no ar uma fumaça densa e sufocante. "Saiam daqui! Vão embora!" bradou Carmela, agitando a arruda em direção à sombra. A figura recuou lentamente até desaparecer, mas o peso de sua presença continuava ali. Naquela noite, ninguém pregou os olhos. Nos apertamos todos no quarto dos meus pais, incapazes de nos separar nem por um instante. Nunca havia sentido um medo tão visceral quanto naquela noite. Quando o dia amanheceu, Carmela nos deu seu parecer final. "Se permanecerem aqui, sairão marcados. A menina apenas busca justiça, mas as outras presenças querem destruí-los. Não há nada que possa ser feito." Meus pais trocaram um olhar silencioso, ainda sem conseguir aceitar completamente a realidade. Mas eu sabia porque já tinha visto nos meus sonhos e sentido na pele. Aquela casa não queria apenas nos assustar, ela queria nos consumir. Se não saíssemos logo, ela conseguiria. O ataque aconteceu ao anoitecer, justamente quando achávamos que havíamos sobrevivido à pior noite. Samuel, meu irmão caçula, estava sozinho no quarto, abraçado ao seu velho urso de pelúcia, quando ouvimos seu grito. Um som agudo, desesperado, que rasgou o silêncio da casa como uma lâmina afiada. Corremos imediatamente. Quando chegamos, o encontramos encolhido num canto, tremendo, as unhas cravadas na parede. Seus olhos estavam arregalados de puro terror, como se tivessem visto algo que sua mente não conseguia compreender. Tentamos acalmá-lo, mas então notamos as marcas. Em seu pescoço havia o contorno nítido de dedos longos, mais longos do que os de qualquer pessoa. "Não podemos ficar aqui nem mais um segundo", soluçou minha mãe, apertando Samuel contra si. Dessa vez, meu pai não contestou. Seu rosto estava lívido, os olhos fundos pela privação de sono e pelo peso daquilo que finalmente aceitava como real. Sem hesitar, começou a recolher nossas coisas. Naquela tarde, abandonamos a casa sem cerimônias, sem despedidas e sem olhar para trás. Carmela havia sido clara. Deveríamos partir sem arrependimentos, sem carregar nada que pudesse nos prender àquele lugar. "Não levem nada que tenha valor sentimental", alertou ela. "Essa casa nunca pertenceu a vocês." Ao nos afastarmos, fui tomada por um misto de alívio e vazio. Havíamos chegado cheios de expectativas, sonhando com um novo começo, mas saíamos dali com as mãos vazias, levando apenas o medo e as marcas invisíveis que jamais sumiriam. Nunca mais tentamos viver em um lugar isolado. Meus pais escolheram um pequeno apartamento no centro da cidade, rodeado pelo movimento incessante das ruas. O barulho e as luzes passaram a ser uma espécie de refúgio. Samuel, embora abalado, se recuperou aos poucos, mas nunca mencionou aquela noite novamente. Quanto a mim, ainda sonho com tudo. Às vezes vejo a menina com aqueles olhos implorando por algo que não posso dar. Outras vezes, é a sombra que retorna, tentando terminar o que começou.
Mas nada se compara à sensação que me acompanha até hoje. A certeza de que a maldade daquele lugar nunca foi realmente erradicada. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Boa noite, Dom. Meu nome é Lúcia, tenho 29 anos e trabalho como enfermeira há quase 7. Quando recebi a notícia de que havia sido aceita em um hospital renomado de São Paulo, fiquei tão feliz que mal consegui conter as lágrimas. Passei anos buscando uma chance em um lugar de renome, onde pudesse aprender mais e crescer profissionalmente. Minha família sempre me apoiou, mas eu sentia que precisava provar para mim mesma que era capaz de dar esse passo importante na carreira. Assim que pisei no hospital, aquela atmosfera de corredores limpos e equipamentos modernos me encheu de esperança. Era como se finalmente eu tivesse chegado onde sempre sonhei. Logo no primeiro dia, fui recebida pela minha nova chefe, a Sônia, que me conduziu até o setor de emergência, onde ficaria alocada. Ela tinha um sorriso educado, porém com algo estranho no olhar, uma espécie de frieza difícil de explicar. Não dei muita importância no começo, apenas atribuí aquilo ao estresse do cargo. Os colegas pareciam calados perto dela, sempre olhando para o chão ou disfarçando ansiedade. Ainda assim, procurei focar no meu trabalho e demonstrar empenho, pois esse era o meu jeito de conquistar respeito e confiança. No fundo, eu acreditava que, sendo uma profissional dedicada, tudo correria bem. Com o passar das primeiras semanas, fui pegando o ritmo do hospital e conquistando a simpatia de vários pacientes. Sempre gostei de conversar enquanto aplicava medicações ou trocava curativos, fazendo perguntas simples como: "Você está confortável? Como foi sua noite?" Esses pequenos gestos criam um vínculo de confiança e, para mim, ser enfermeira é muito mais do que só cumprir protocolos. É acolher as pessoas que estão vulneráveis. No entanto, percebi que esse meu estilo de trabalho chamava a atenção de Sônia de uma forma que eu não conseguia decifrar. Às vezes, eu a pegava me observando de longe, sem piscar, o que me deixava uma sensação incômoda. Não demorou para algumas situações estranhas começarem a acontecer. Coisas pequenas, como o sumiço de prontuários que eu tinha certeza absoluta de ter guardado no lugar correto. Em outras ocasiões, eu chegava para o plantão e descobria que meu horário tinha sido alterado sem qualquer aviso prévio, fazendo com que eu parecesse irresponsável perante a equipe. Tentei conversar com Sônia, mas ela sempre negava ou fingia não saber de nada, com aquele mesmo olhar frio e um sorriso sutil que parecia cheio de sarcasmo. Eu tentava manter a calma, mas lá no fundo, algo me dizia que havia uma intenção muito clara por trás desses acidentes. Fui me esforçando para não deixar que essas pequenas sabotagens abalassem minha confiança, mas isso começou a afetar minha rotina. Cada vez que eu notava um erro em um prontuário ou encontrava um material no lugar errado, surgia em mim aquela desconfiança de que Sônia estava por trás de tudo. Nos corredores, alguns colegas evitavam contato visual comigo, como se tivessem medo de serem vistos conversando. Os poucos que me davam atenção soltavam indiretas sobre manter a cabeça baixa para não se queimar. Eu não entendia como alguém podia se alimentar do medo dos outros, mas começava a ver que era exatamente isso que acontecia ali. A sensação de que eu estava pisando em ovos crescia, e meu sono já dava sinais de que não seria mais o mesmo. Na terceira semana de trabalho, comecei a sentir dores de cabeça mais frequentes, a ponto de me incomodar durante os plantões. Nada funcionava, nem analgésicos, nem compressas de água fria. Às vezes eu precisava me escorar na bancada de medicações para respirar fundo, esperando a dor passar. O clima no setor parecia ficar pesado sempre que Sônia aparecia, e não posso negar que comecei a associar a presença dela às minhas enxaquecas. De noite, o sono não vinha direito. Mesmo exausta, eu rolava na cama pensando em tudo que tinha acontecido durante o dia, revendo mentalmente cada detalhe para ter certeza de que não havia cometido nenhum erro. Só que os erros continuavam a surgir
mesmo eu revisando cada procedimento com cuidado. Vez ou outra, Sônia me chamava em sua sala, com aquele tom de falsa preocupação, para dizer que meus relatórios estavam incompletos ou que havia queixa de algum paciente a meu respeito. Eu nunca conseguia provas concretas de que ela forjava aquelas ocorrências, mas tudo soava artificial demais. Uma paciente chegou a me confidenciar que gostava muito de mim e que jamais teria reclamado, contrariando o que Sônia dizia. Minha cabeça já estava cheia de dúvidas e a tensão era tanta que certa manhã senti um peso no peito tão forte que pensei que fosse desmaiar. Com a saúde começando a falhar e o clima tóxico se tornando insuportável, comecei a pensar se era mesmo a hora de desistir desse hospital dos sonhos. Eu não queria admitir que talvez fosse melhor abandonar o emprego, pois tinha lutado tanto para chegar ali. Além disso, sentia que dar as costas seria reconhecer que ela havia vencido, e isso ia contra tudo o que eu acreditava como profissional. Mesmo assim, a insônia se agravava. As enxaquecas pareciam fazer morada na minha cabeça, e eu já nem me reconhecia mais. Foi nesse ponto que percebi que precisava de ajuda, mas ainda não sabia ao certo a quem recorrer. O medo de retaliações falava mais alto, e, ironicamente, eu me sentia cada vez mais sozinha naquele lugar repleto de gente. Aos poucos, percebi que não era apenas eu que sofria com o controle de Sônia. Alguns técnicos de enfermagem e até médicos mais jovens pareciam agir como se estivessem sob constante vigilância, escolhendo cada palavra antes de falar. Certa noite, um colega se aproximou de mim no refeitório e disse, num tom quase sussurrado, que também havia passado por problemas parecidos quando entrou no setor. Aquela conversa me deu um alívio momentâneo, pois confirmei que não estava sozinha nem paranoica, mas também me deixou ainda mais tensa, pois pelo visto, Sônia escolhia suas vítimas a dedo, talvez as mais dedicadas ou aquelas que se destacavam com facilidade. Cada segundo no hospital agora era carregado de uma energia pesada, e eu já não conseguia desviar o pensamento da ideia de que algo pior poderia acontecer. Para tentar manter minha sanidade, comecei a anotar tudo em um caderninho: horários, procedimentos, nome dos pacientes e até diálogos importantes que presenciava. Eu queria ter provas concretas caso fosse acusada de algo novamente. Apesar de saber que não seria fácil apresentar um caderno como evidência oficial, aquilo me dava um pouco de segurança mental. Meu receio era que Sônia descobrisse e se voltasse contra mim de maneira mais agressiva. Ainda assim, era um risco que eu estava disposta a correr, pois minha saúde mental já estava fragilizada. Meu corpo clamava por descanso. As olheiras sob meus olhos se tornaram constantes, e de vez em quando, meu coração disparava sem motivo aparente. Certo dia recebi uma ligação de minha mãe, perguntando se estava tudo bem comigo. Ela disse que minha voz soava distante, quase apática, e que eu parecia uma estranha até mesmo para ela. Foi naquele momento que caiu a ficha do quanto eu estava mergulhada em um ambiente tóxico. Eu tentava manter a cabeça erguida para não demonstrar fraqueza, mas a verdade é que a situação estava me destruindo por dentro. Por mais que eu tivesse o sonho de crescer no hospital, nada justificava o preço que eu estava pagando. E mesmo assim hesitava em tomar uma decisão drástica, talvez por medo de confirmar que todo o meu esforço teria sido em vão. Depois de uma noite particularmente ruim, em que simplesmente não consegui pregar os olhos, notei que meus sintomas tinham piorado muito. A dor de cabeça agora era constante, latejando sem trégua, e o peso no meu peito fazia com que respirar fundo fosse uma tarefa árdua. No hospital tentei disfarçar para não alarmar ninguém, mas precisei parar no banheiro várias vezes para me recompor. Nesse dia, eu quase deixei escapar uma lágrima na frente de Sônia, quando ela apareceu com mais uma acusação absurda, um prontuário desaparecido que supostamente eu deveria ter entregue. Foi o ponto em que comecei a me questionar seriamente se de fato valia a pena continuar lutando naquele lugar. A gota d'água veio numa sexta-feira à tarde, quando eu tive que refazer um procedimento simples, a troca de soro de um paciente, porque constava no sistema que eu não havia realizado o serviço. Lembro que o próprio paciente ficou indignado e até confirmou para a coordenação que eu havia feito tudo certinho. Mas mesmo assim,
Sônia agiu como se eu fosse a culpada de alguma falha no registro. Dessa vez, porém, algo em mim se quebrou. O cansaço, a exaustão e toda a frustração acumulada até ali explodiram de uma vez. Antes que eu percebesse, minha voz ecoou pelo setor. Chega, Sônia, eu sei o que você está fazendo. O olhar frio dela cintilou com uma sombra de surpresa, mas sua expressão logo se recompôs no mesmo sorriso sutil. Não sei do que está falando, Lúcia. Talvez você esteja cansada. Cansada de ser sabotada? Cansada de ver você manipular a equipe pelo medo? Com certeza. E sabe o que é pior? Você não está apenas me prejudicando, mas a todos aqui. Eles têm medo de você. E você se alimenta disso. Um silêncio pesado se espalhou pelo ambiente. Vi alguns olhares desviados, mas notei que 1 ou 2 colegas finalmente erguiam a cabeça. Por um segundo, pensei que Sônia fosse reagir com sua frieza habitual, mas percebi algo diferente. Desconforto. Ela me encarou por mais alguns segundos antes de soltar uma risada baixa, sem humor. Você não sabe com quem está lidando. Acho que sei mais do que imagina. Retruquei firme. Dessa vez não desviei o olhar. Ao sair daquela conversa, meu corpo ainda tremia, mas não de medo, e sim de fúria e libertação. Pela primeira vez, eu tinha certeza de que não era eu quem precisava provar algo. O que antes me parecia sinal de fraqueza agora se tornara questão de sobrevivência. Decidi formalizar meu pedido na semana seguinte, mas, antes mesmo de conseguir entregar minha carta de demissão, algo inesperado aconteceu no hospital. Um paciente veio a óbito durante um procedimento cirúrgico de rotina e os rumores começaram a circular de forma desenfreada pelos corredores. A tensão tomava conta de todos e eu percebi imediatamente que havia algo estranho naquela história. Circulava a informação de que um erro médico grave fora cometido, supostamente na prescrição ou na administração de um medicamento. No entanto, muitos comentavam em voz baixa que todo o caos estava ligado à supervisão de Sônia, que teria feito alterações de última hora ou negligenciado algum alerta importante. Em menos de 24 horas, uma sindicância interna foi aberta e a direção decidiu pelo afastamento de Sônia até que tudo fosse esclarecido. A notícia se espalhou pelos andares como fogo em palha e eu me lembro da mistura de alívio e temor que senti. Alívio, porque a pessoa que tanto me aterrorizava não estaria mais ali para me torturar. Temor, pois um ser humano havia perdido a vida, algo irreversível e devastador. Fui para casa naquela noite exausta, com a cabeça a mil, mas, curiosamente, pela primeira vez em semanas, consegui dormir um pouco melhor. Não tive pesadelos, não acordei com a cabeça latejando e o peso no peito se dissipava aos poucos. No dia seguinte, acordei sem dor alguma, como se meu corpo tivesse, enfim, recebido permissão para descansar. Era quase surreal. A insônia, as enxaquecas, toda aquela sensação horrível de estar sufocada. Tudo sumira sem deixar rastros. Confesso que, por alguns instantes, me perguntei se eu não estava sonhando. Só pude concluir que, de alguma forma, toda a pressão emocional que Sônia exercia sobre mim, direta ou indiretamente, tinha desencadeado os sintomas. Fiquei ainda mais chocada com a rapidez com que tudo se resolveu depois do afastamento dela. É assustador pensar no poder que alguém pode ter sobre a nossa saúde mental e física. Embora eu ainda não saiba ao certo como me sentir a respeito de tudo, precisei compartilhar essa experiência para alertar que ambientes e pessoas tóxicas podem nos afetar de formas inimagináveis. Por ora, decidi permanecer no hospital para honrar meus pacientes, mas não nego que olho para trás e me arrepio só de lembrar o que passei. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar. Tem lugares que, por mais que pareçam acolhedores à primeira vista, guardam uma atmosfera difícil de explicar. Às vezes, não é nada. Outras, é só aquela sensação incômoda que a gente tenta ignorar.
Mas e quando pequenos detalhes começam a se acumular? Quando algo dentro de você insiste que tem algo errado, mesmo sem uma razão clara? Nem sempre dá para explicar, mas dá para sentir. Boa noite, Dom. Nunca fui de acreditar nessas coisas, mas o que vivi nesse apartamento me fez questionar muita coisa. Preciso contar essa história para tentar entender se tudo foi coisa da minha cabeça ou se havia algo mais ali. Meu nome é Mariana, tenho 31 anos, e quando tudo isso aconteceu, eu tinha acabado de me mudar para um novo apartamento no interior de São Paulo. Meu marido, Henrique, e eu estávamos procurando um lugar maior que coubesse no nosso orçamento. E quando encontramos este imóvel antigo, ficamos animados na hora. O aluguel cabia certinho no nosso bolso e o bairro parecia tão tranquilo que chegava a ser meio parado, do jeito que a gente gosta. Desde a primeira visita, senti algo estranho naquele edifício, mas atribuí essa impressão ao cheiro de mofo nos corredores e ao piso rangendo sob meus pés. Henrique não percebeu nada. Ele só conseguia pensar na economia que faríamos e na praticidade de morar perto do trabalho. A verdade é que, no fundo, eu também me convenci de que era uma oportunidade ótima demais para deixar passar. Era um apartamento amplo, com 2 quartos, uma sala grande e uma cozinha iluminada por uma janela que dava para o pátio interno. Eu me apeguei à ideia de que aquilo podia ser o nosso recomeço, longe do barulho e do estresse da cidade grande. As primeiras semanas foram tão tranquilas quanto eu havia imaginado, até mesmo entediantes. Consegui organizar todos os móveis nos lugares certos e até dei uma renovada nas paredes, pintando cada cômodo com cores leves e aconchegantes. Eu amo decoração, então passei os dias comprando enfeites, quadros e luminárias para deixar nosso cantinho mais acolhedor. Nesses intervalos, ocasionalmente, eu notava um olhar curioso vindo da janela do andar de cima, mas preferi ignorar. Descobri depois que morava lá uma senhora chamada Dona Odete, que raramente descia e, segundo os poucos vizinhos que conheci, não gostava de conversar. Não me preocupei muito com ela. Sempre acreditei que pessoas idosas têm suas manias e rotinas próprias. O que realmente começou a me incomodar foram os bilhetes anônimos que apareceram na minha caixa de correio com frases estranhas do tipo: "Você não deveria estar aqui", alertava o bilhete. Achei que fosse alguma brincadeira de mau gosto, mas aquilo trouxe de volta a sensação de desconforto que senti no primeiro dia. Conversei com Henrique sobre os bilhetes, mas ele ficou incrédulo. "Você não deveria ligar para essas bobagens", disse ele balançando a cabeça. Eu entendia o ponto de vista dele, mas era difícil ignorar a estranheza quando vinha dos próprios vizinhos, ainda mais em um lugar aparentemente tão tranquilo. Minha rotina começou a ficar mais pesada. Eu me sentia observada o tempo todo e cheguei a considerar instalar câmeras de segurança. Porém, nossos recursos eram limitados e o aluguel já pesava. Então deixei a ideia de lado, optando apenas por trancar bem as portas e janelas. Foi nessa época que algo mudou dentro de mim. Passei a ter insônia com frequência, rolando na cama por horas até conseguir dormir. Quando finalmente caía no sono, os pesadelos me perseguiam, sempre me colocando em quartos escuros, com a sensação de estar sendo sufocada por alguém que eu não conseguia enxergar. Ao acordar, meu coração disparava e eu notava que estava ofegante, suada, como se realmente tivesse vivido aquilo. Henrique, por outro lado, dormia profundamente, sem perceber nada de estranho. As noites foram virando um tormento e durante o dia eu andava abatida, sem conseguir me concentrar nas tarefas básicas de casa. Comecei a ter quedas de cabelo que me deixaram desesperada, pois sempre fui vaidosa e cuido muito da minha aparência. Meus fios se soltavam aos montes no banho e até mesmo quando eu passava a mão de leve na cabeça. Para piorar, minha pele também ficou pálida e eu me sentia fraca, com uma tontura constante que parecia não ter explicação. Voltei ao médico algumas vezes, fiz exames de sangue e nada de anormal foi detectado, o que me deixou ainda mais nervosa. Eu não conseguia explicar aquilo racionalmente, mas tinha uma certeza. Aquele apartamento parecia me rejeitar de alguma forma. Era como se as paredes estivessem pesadas, carregando uma energia que se alimentava da minha vitalidade. Não demorou muito para que eu começasse a desconfiar de Dona Odete,
como autora dos bilhetes. Certa vez, subi até o andar de cima para tentar falar com ela e esclarecer aquela situação toda. Toquei a campainha, mas ninguém atendeu, embora eu tivesse certeza de ter ouvido passos arrastados indo em direção à porta. Insisti mais um pouco, bati com os dedos, mas nada. O corredor estava mergulhado em um silêncio incômodo, daqueles que fazem nossos ouvidos zumbirem. Acabei me sentindo ridícula e desci de volta. Mas, ao chegar ao meu andar, tive a impressão de ouvir a maçaneta da porta dela girar, como se alguém estivesse espiando. A sensação de ser constantemente vigiada se intensificou. Nas raras vezes em que saía para ir ao mercado ou à farmácia, sentia olhos sobre mim, como se quisessem me expulsar dali. Eu tentava manter a cabeça erguida, mas a ansiedade crescia a cada bilhete que aparecia na minha caixa de correio. Em uma dessas noites mal dormidas, ouvi barulhos vindos do andar de cima, passos fortes e arrastados, seguidos de uma espécie de murmúrio. Acordei assustada, agarrei o celular para olhar as horas. Passava das 3 da manhã. Normalmente, eu atribuiria isso aos encanamentos velhos ou à imaginação, mas parecia muito real. Henrique dormia pesado ao meu lado, respirando tranquilamente, e eu cheguei a cutucá-lo para que acordasse e me ajudasse a entender o que estava acontecendo. Porém, ele só se virou na cama, reclamando de cansaço. Resolvi então levantar e ir até a sala para ver se, pela janela, conseguia enxergar alguma luz acesa no apartamento de Dona Odete. Nada. O prédio estava num breu total. Voltei para o quarto com uma sensação estranha, como se houvesse uma presença que observava cada passo meu, mas não se mostrava abertamente. Com o passar dos dias, além dos pesadelos, comecei a ter crises de ansiedade que me deixavam num estado quase paranoico. Meu corpo parecia definhar cada vez mais. Meu rosto ficava encovado, e o simples ato de subir as escadas do prédio me deixava sem fôlego. Para evitar a fadiga, passei a usar o elevador, embora detestasse aquele cubículo lento e barulhento. Certa tarde, enquanto voltava do mercado, senti um arrepio súbito ao entrar no elevador. Parecia que havia alguém parado atrás de mim, mesmo quando a cabine estava vazia. Cheguei até a ouvir um estalar de dedos perto do meu ouvido, mas quando olhei em volta, não encontrei nada que justificasse aquilo. Era desesperador, porque eu já não conseguia distinguir mais o que era fruto da minha imaginação e o que era real. Henrique continuava sem perceber nada de anormal, e isso só me deixava mais sozinha e insegura. Nesse meio tempo, tentei encontrar algum tipo de distração. Voltei a pintar aquarelas na varanda e procurei assistir a séries leves para não ficar alimentando esse clima pesado. Só que até mesmo a tinta secava de um jeito estranho, formando manchas que me lembravam rostos distorcidos. Talvez fosse pura coincidência, mas eu via aquilo como mais um sinal de que algo muito errado estava acontecendo. Eu já considerava a possibilidade de procurarmos outro lugar, mas Henrique achava que essa mudança repentina seria um gasto desnecessário e que eu só precisava descansar melhor. De fato, eu tinha esperança de que, com o tempo, tudo se normalizasse, mas uma parte de mim sabia que esses acontecimentos estavam ficando cada vez mais intensos. E ao observar aquele andar de cima, silencioso e aparentemente vazio, meu coração batia descompassado, como se me avisasse de que algo muito pior ainda estava por vir. Então veio a noite em que tudo pareceu ruir de vez. Eu estava exausta por conta de mais um dia de insônia e ansiedade, tanto que adormeci quase imediatamente ao me deitar. Não sei ao certo que horas eram quando acordei, mas me lembro de abrir os olhos e perceber que não conseguia me mexer. Meu corpo inteiro estava paralisado e meu peito subia e descia num esforço descomunal para puxar ar. Fiquei completamente aterrorizada ao sentir como se uma mão invisível pesasse sobre meu peito, me impedindo de respirar direito. Tentei chamar por Henrique, mas minha voz não saía. Era como se minha garganta estivesse sendo apertada. Meu olhar corria pelo quarto, procurando qualquer sinal de claridade. E tudo o que encontrei foi uma sombra estranha no canto, rente ao chão, que parecia pulsar levemente a cada vez que eu tentava recuperar o fôlego. Nunca me senti tão impotente em toda a minha vida. Quando finalmente consegui soltar um gemido fraco,
A pressão pareceu diminuir e o quarto voltou ao normal num piscar de olhos. Henrique acordou assustado, me sacudindo pelo ombro, mas eu mal conseguia explicar o que tinha acontecido. Senti um misto de alívio e pânico, pois aquela sensação de não conseguir me mexer não foi apenas um pesadelo. Eu estava consciente o tempo todo. Passei o resto da noite chorando com a luz acesa sem ousar fechar os olhos de novo. Na manhã seguinte, meu rosto estava inchado pelas lágrimas e eu não parava de tremer. Foi então que tomei a decisão de buscar ajuda de alguma forma. Precisava entender por que aquilo estava acontecendo comigo, por que eu me sentia consumida e, principalmente, por que o apartamento parecia se voltar contra mim. Conversei com uma vizinha nova que se mudara há pouco tempo para o andar térreo, a Janete, e ela me indicou uma curandeira que morava a algumas ruas dali. É uma senhora muito sábia, chamam ela de Dona Célia, disse Janete, com um olhar preocupado. Aquilo não era algo que eu normalmente faria, procurar uma curandeira, mas eu estava tão desesperada que topei na hora. Liguei para a tal Dona Célia e, para minha surpresa, ela me atendeu prontamente. Marcamos de nos encontrar naquela mesma tarde, pois eu sentia que não aguentaria esperar mais tempo. Ao desligar o telefone, um pensamento me veio à cabeça. Será que esse foi o empurrão que eu precisava para finalmente descobrir a verdade sobre aquele lugar? Saí de casa sob o olhar desconfiado de Henrique, que ainda mantinha um pé atrás sobre esse tipo de prática espiritual. Ele não me acompanhou porque precisava resolver algumas pendências do trabalho, e eu preferi ir sozinha mesmo. O endereço da curandeira ficava numa casa antiga, com uma fachada simples, mas acolhedora. Assim que Dona Célia abriu a porta, me senti envolvida por um aroma de ervas frescas, como arruda e alecrim. Ela me conduziu até uma sala modesta, cheia de vasos de plantas e imagens religiosas de vários credos. Sem que eu dissesse muita coisa, ela me olhou nos olhos e afirmou com uma voz serena: "Há algo muito sombrio em volta de você." Senti minhas pernas tremerem, mas respirei fundo e contei tudo. Dos bilhetes ao sufocamento noturno, passando pela presença de Dona Odete e a sensação de que o apartamento simplesmente me odiava. Ela me ouviu atentamente, sem demonstrar surpresa alguma. Assim que terminei meu relato, Dona Célia fechou os olhos e respirou fundo, como se estivesse absorvendo minhas palavras, para depois devolvê-las em forma de compreensão. "Este não é o primeiro caso semelhante que atendo nesta vizinhança", revelou ela, abrindo os olhos. "A presença que você sente não vem apenas de Dona Odete, mas também de uma energia mais antiga, presa ao apartamento. Há rumores de que uma jovem chamada Amanda morou lá antes de você e simplesmente desapareceu sem deixar vestígios." Ela continuou: "Pelo que ouvi de outras pessoas, Dona Odete tem uma ligação misteriosa com Amanda, talvez de amizade ou proteção, e sabe que qualquer mulher que tente morar naquele apartamento vai sofrer as consequências de uma energia rancorosa que não quer ser substituída." Fiquei paralisada, tentando processar a ideia de estar ocupando o espaço de alguém que nunca partiu de fato. Levei alguns segundos para reagir, com o coração disparado. Minha primeira reação foi achar que aquilo era fantasia, mas então me lembrei dos pesadelos, dos bilhetes e de como meu corpo estava se deteriorando sem explicação. Tudo começou a fazer sentido. Dona Célia me contou que, ao que tudo indicava, Dona Odete havia feito um trabalho para me expulsar, não por puro capricho, mas porque temia o que poderia acontecer comigo se eu permanecesse ali. A curandeira propôs fazer um ritual de quebra de feitiço, utilizando ervas, rezas e um banho de sal grosso. Aceitei sem hesitar, disposta a qualquer coisa para pôr fim àquele pesadelo. Durante o ritual, senti um calor intenso se espalhar pelo meu corpo, como se algo estivesse sendo arrancado de mim. Foi desconfortável, mas ao mesmo tempo trouxe uma sensação de alívio imediato. Ao voltar para casa, notei que o clima parecia mais leve, como se o ar circulasse melhor. A sensação opressora e o peso nos ombros tinham sumido. Nas noites seguintes, consegui dormir sem ter pesadelos e minha insônia foi diminuindo gradualmente. Até meu cabelo parou de cair tanto e eu recuperei parte do meu ânimo. Henrique percebeu a mudança e ficou até impressionado, embora não quisesse admitir que o ritual pudesse ter ajudado. Contudo, Dona Odete havia sumido. Não apenas da minha vista, mas de todo o prédio.
Fui até o apartamento dela outra vez e encontrei a porta trancada, sem sinal de movimentação. Perguntei aos vizinhos, e todos contaram que não viam a idosa havia dias. Suas contas também não haviam sido pagas, e as luzes no andar de cima permaneciam apagadas, sugerindo que ninguém mais vivia lá. O desaparecimento dela começou a levantar suspeitas, mas ninguém sabia informar ao certo o que tinha acontecido. Tudo era envolto em um silêncio estranho, como se as pessoas tivessem medo de falar. Foi então que decidi investigar um pouco mais sobre Amanda e a possível ligação com Dona Odete. Conversei com um zelador que trabalhava ali havia anos, o seu Álvaro. Ele relutou no começo, mas acabou contando que certo dia viu Amanda sair apressada, parecendo abalada, e nunca mais voltou. Dona Odete ficou semanas em estado de choque, falando sozinha pelos corredores, mencionando ela não deveria ficar ali, várias vezes. Parecia desesperada para que ninguém se aproximasse do apartamento de cima onde morava. Fiquei intrigada. Por que Dona Odete teria tanto medo de alguém habitar aquele imóvel? Seu Álvaro arriscou dizer que ela temia a presença que continuava lá, como se a energia de Amanda ainda rondasse cada cômodo. Ele mesmo nunca quis entrar para consertar nada, e quando a síndica contratou outras pessoas para fazer reparos, todas reclamavam de calafrios inexplicáveis. Até hoje não faço ideia de onde Dona Odete foi parar, nem se ela partiu por vontade própria ou se algo a levou embora. Por um lado, sinto um alívio genuíno por ter voltado a ter paz na minha casa. Por outro, não consigo esquecer a história de Amanda e o fato de que seu desaparecimento nunca foi resolvido. Às vezes, ainda sinto um calafrio ao passar pelo corredor ou ao olhar para o canto do quarto durante a madrugada, como se parte daquela energia persistisse, observando silenciosa. Não me atrevo a investigar mais, pois tenho receio do que posso encontrar. No fundo, acredito que Dona Odete fez o que achou necessário para proteger alguém, ou algo, e que ela sabia muito mais do que jamais compartilhou com a vizinhança. Ficaram questões sem resposta, mas aprendi a lidar com isso. Prefiro manter a porta trancada para o desconhecido que ronda este prédio antigo. E se algum dia ela reaparecer, ou se a presença de Amanda voltar a se manifestar, espero estar preparada para lidar com o que quer que seja que habita estas paredes. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.